Queria que você abrisse a sua Bíblia I'd like for you to open your Bible em Isaías 61, to Isaiah 61, versículo 7. verse 7. Enquanto você abre, eu quero agradecer a Deus pela minha esposa, While you're looking for the verse, I want to thank God for my wife, que me apoia, who supports me, que é a minha primeira who's intercessora. my first interceder. Nós temos a alegria We have the joy de dirigir uma igreja no Brasil to share a church in Brazil. e faz 2 anos. It's been 2 years, Nós começamos com 90 pessoas and we started there with 90 people, e hoje temos 220 and now we have 220 depois de 2 anos. in just 2 years. Não é fácil manter pessoas na igreja It's not easy to keep people in the church no Brasil. in Brazil. As pessoas aceitam Jesus People accept Jesus aos centenas, by the aos hundreds milhares, or by the thousands, mas poucos ficam, but only a few stay, porque há um problema muito sério, because there's a very serious problem. uma luta It's a struggle que atrai as pessoas de volta ao mundo. that attracts people back to the world. Então nós temos pregado So we have preached e ensinado and taught a respeito do discipulado, through discipleship, porque as pessoas vêm pelo amor a Jesus, because people come through love to Jesus, mas ficam por amor uns aos but they outros. stay because of love towards each other. E amar um ao outro And loving one another é um desafio. is a challenge. Isaías 61:7 Isaiah 61 verse 7 diz: says, Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Instead of your shame, you shall have double honor, and instead of confusion, they shall rejoice in their portion. Therefore, in their land they shall possess double. Everlasting joy shall be theirs. Também na palavra de Deus, In God's word, no livro de 2 Samuel, in the book of 2 Samuel, nós não vamos ler tudo, we're not going to read all of it, mas eu gostaria que você anotasse. but I'd like for you to note it down. 2 Samuel capítulo 9 2 Samuel chapter 9. conta a história It tells the story de um homem chamado Mefibosete. of a man called Mephibosheth. Mefibosete Mephibosheth era um dos filhos de Saul, was one of the sons of Saul que se tornou that became um dos maiores inimigos one of the greatest enemies de Davi, of David, o seu sucessor. his successor. Mas Davi But David tinha uma aliança had a covenant com um dos filhos de Saul, with one of Saul's sons chamado Jonatas. named Jonathan. E a Bíblia diz And the Bible says que um dia that one day toda a família de Saul, the whole family of Saul, inclusive Jonatas, including Jonathan, haviam morrido. had died. E Davi começou a conquistar. And David started to conquer. E a palavra de Deus diz God's word says que Davi perguntou: that David asked, há alguém ainda is there anyone da família de Jonatas left from Jonathan's que está family vivo? who's alive? E alguém fez uma pesquisa And someone did some research e encontrou esse homem and found this man chamado Mefibosete. named Mephibosheth. Ele morava numa cidade He lived in a city chamada Lodebar. called Lodabar. Essa cidade This city era a cidade dos excluídos, was where the excluded people lived. daquelas pessoas que ninguém gostaria de estar com The elas, people where nobody wanted to be around them had to go. daquelas pessoas que ninguém gosta de ver, The people that no one likes to see. porque Mefibosete Because Mephibosheth tinha um problema. had a problem. Eu não sei direito qual era o problema, I don't know exactly what the problem was, mas ele era um aleijado. but he was crippled Ele não podia andar. and he couldn't walk. Talvez ele tivesse uma aparência Maybe feia. he had an ugly appearance. Existem pessoas There are people que são excluídas. who are excluded, A Bíblia diz and the Bible que says se excluía os leprosos that they would exclude the lepers com medo because they were afraid do contágio da doença. of the disease being contagious. Lodebar Lodabar era o lugar dos excluídos. was the city of the excluded. E Davi manda buscar So David sent for this man. Mefibosete He sent for Mephibosheth em Lodebar in Lodabar e o coloca no palácio. and placed him in his palace.
E aí Deus começa a falar conosco And then God starts speaking to us. que existem muitas pessoas excluídas. There are a lot of people who are excluded. Eu me entreguei a Jesus I gave myself to Jesus com 16 anos when de I was idade. 16 years old. A minha família My family era envolvida com a feitiçaria no was Brasil. involved in witchcraft in Brazil. A minha mãe My mom recebia espíritos malignos received evil spirits, e ela perdia a consciência and she would lose consciousness, e ela batia, and then she would hit, ela agredia meu pai, and she would bother my father, nos agredia. and she would bother us. E uma vez And once, meu pai estava comendo my father was eating, e ela pegou o prato que ele estava and comendo she took the plate he was eating from e quebrou no rosto and dele. broke it on his face. Eu sou filho de japonês, I'm the son of Japanese casado people, com uma and brasileira. I'm married to a Brazilian. E a macumbaria no Brasil, And witchcraft in Brazil, há 20 anos atrás, ou 20 years mais, ago or more, dominava o país. dominated the country. E eu aceitei Jesus com 16 And I anos. accepted Jesus when I was 16. 3 amigos 3 friends tomaram conta de mim, took care of me. se aproximaram de mim They came close to me para que eu permanecesse na so that I could igreja. remain in the church. Então eles me levavam So they would take me em orações em lugares to altos. prayers on the high Eles places. me ensinavam a cantar, They taught me how to sing, a tocar violão. how to play the guitar, E eu achei que isso era ser crente. and I thought that that's all I needed to be a believer. Mas um dia, But one day, desses amigos one of these friends of me mine disse: said to me, vamos evangelizar. "Let's evangelize." Eu pensei que ele ia me levar numa praça I thought he was going to take me to a plaza onde ia ter muita gente. where there would be a lot of people, Nós íamos tocar algumas and we would play músicas some songs, e dizer quem é que quer aceitar and we would say, "Who Jesus. here wants to receive Jesus?" E 30, 40, 50 And then maybe 30, pessoas 40, or 50 people viriam para a frente would come to the front, e nós sairíamos dizendo: ganhamos muitas and we would leave almas. there saying, "We won many souls." Mas ele me levou But he took me para um lugar to a place chamado Porta do Céu. called the Door of Heaven. Mas esse lugar But this place parecia um inferno. looked like hell. Era um hospital It was a hospital dos excluídos. of the excluded people. Quando eu cheguei nesse lugar, When I got there, a primeira coisa que eu vi the first thing I saw foi um ser, uma criatura was a creature do tamanho de um menino de 12 anos, that was about the size of a 12-year-old boy, com a cabeça with the head do tamanho de uma laranja. of the size of an orange. E aquele ser veio na minha direção, And that creature came to me. todo babado, He was all covered in Todo saliva. sujo. He was all dirty. cheirando mal, He smelled bad. e ele me abraçou. And he hugged me. E eu fiquei horrorizado And com I was aquilo. horrified by that. Eu falei: onde que eu estou? I said, "Where am I?" Eu pensei que estava em outro I planeta. thought I was on another planet. Depois eu saí dali Then I left there, e eles me levaram num berçário. and they took me to the nursery. E nesse berçário And in this nursery, havia crianças de 2 cabeças. there were children who had 2 heads. Havia uma criança There was a child que ela tinha o tamanho de uma criança who had the size of a child, e a cabeça do tamanho de uma melancia. but her head was the size of a watermelon. E aquilo me horrorizou. And I was horrified by that. E eu nunca tinha visto I'd aquilo. never seen anything like that. E eu tinha 16 anos de idade. I was only 16. E aquelas pessoas diziam para mim: And those people said to me, essas crianças "These children são rejeitadas pelos are pais. rejected by their parents. Ninguém quer vê-las. No one wants to see them. Ninguém quer No one wants to fotografá-las. take a picture of them. Eles apenas deixam elas They just aqui leave them here. e nós vamos cuidando And we take care of them até que elas morram. until they die." E eu comecei a chorar. And I started crying. Eu tinha 16 anos. I was 16 years old. E eu pensei: Jesus, And I thought, Jesus, por que isso acontece? why does this happen? Frequentemente, Frequently, as pessoas associam people associate os defeitos físicos physical defects aos pecados dos pais. with the sins of their parents. Então eu pensei: So I thought, como há pecado nas pessoas. there's so much sin in people. Naquela época eu achava que tudo era por causa do At that time, I pecado. thought that everything was because of sin. Então foi nascendo no meu coração So in my heart, uma necessidade a need was born de falar de Jesus para as to talk about pessoas, Jesus to people para que elas vencessem os so that pecados, they could conquer sin, para que esses pecados so that these sins não gerasse tanta maldição. would not generate so many curses. E eu saí dali So I left there pensando: eu preciso thinking, I need ganhar almas, to win souls. pregar para as I need to pessoas, preach to people para evitar in order to que avoid crianças nasçam desse jeito. having more children born this way. Na outra semana, The following week, eles me disseram: They vou said te to me, levar a outro lugar. we're going to go somewhere else. E eles me levaram para um outro lugar. They took me to another place,
um lugar chamado Hospital Santo Ângelo. called the Hospital of St. Angelo. E eu cheguei nesse lugar, I went there, era um lugar de leprosos. and it was a place for the leprous. Só pessoas com lepra. Only people with leprosy. E a lepra é uma doença And leprosy is a disease que vai apodrecendo o corpo da that pessoa rots the bodies of the people. e as extremidades do corpo And their extremities, vão apodrecendo e caindo. they start to rot and then they fall off. Primeiro caem os dedos das mãos, First, the dos fingers pés, fall off, their toes fall off, e depois vai caindo um pedaço de and orelha, then parts of their ears fall off, nariz. their nose falls off. E nós entramos naquele And so lugar we went in there, e nós ficamos impactados and we novamente. were impacted once again. E aquelas pessoas todas doentes, And those people who were so sick, chorando, crying, pedindo orações, asking for prayer. e nós estávamos orando por And elas. so we prayed for them. E eu fiquei responsável And I was made responsible por orar por uma ala. to pray for a whole wing. Nessa ala In this wing, tinha 5 pessoas. there were 5 people, E nós íamos visitar and we went to visit. durante 7 semanas. We visited them for 7 weeks. Na primeira semana On the first week, havia 5 pessoas. there were 5 people. Havia 2 com já com o rosto todo deformado. 2 of them had their faces already completely deformed, E havia um homem sentado numa cama. and there was a man sitting on a bed. O nome dele era Sebastião. His name was Sebastian. Ele não tinha o nariz. He didn't have a nose, E ele não tinha um pedaço da boca. and he was missing a piece of his mouth. Quando ele falava, When he spoke, parecia uma caveira abrindo a boca it e looked saindo like a som. skull opening its mouth and letting noise out. E ele dizia o seguinte: And this is what he said: eu estou aqui I'm here porque eu desobedeci o chamado de Deus. because I disobeyed God's calling. Quando eu era jovem, When I was young, 16 anos, 16, Jesus me chamou Jesus called me para ganhar almas. to win souls, Mas eu não ouvi o chamado. but I didn't hear his call. E logo eu desviei do caminho do And Senhor. very shortly after that, I fell away from the path of the E por Lord. muitos anos And for many eu years, fiquei longe de Deus. I was far from God Até que um dia until one eu day fiquei doente. I became sick, Muito doente. very sick, E eu vim a parar nesse lugar. and I ended up in this place. Mas eu aceitei Jesus. But I accepted Jesus, E eu estou pregando para esses meus and I'm amigos. preaching to all of my friends here. E ele me mostrou 3 dos 4 And he showed me 3 of the 4 que haviam aceitado that had also Jesus accepted Jesus ali dentro daquele lugar. inside that hospital. E havia uma pessoa And there was a person que não queria saber. who didn't want to know Ele anything. estava revoltado He was totally revolted com Deus, with God porque ele achava que era culpa de Deus because he thought it was God's fault estar naquele lugar. that he was there. Aquele lugar That place era o Lodebar deles, was his Lodabar, o lugar da the exclusão. place of exclusion. Aquela pessoa estava ali That person was there, e ela estava revoltada com and Deus. he was revolted with God. A maior parte de nós, Most of us, quando temos problemas, when we have problems, perguntamos: we ask, Deus, God, por que o Senhor deixou isso acontecer why did you comigo? let this happen to me? Deus, God, por que o Senhor deixou fazer isto? why did you let that Fazer happen? aquilo. Or someone do that? E nós culpamos a Deus. And we blame God. Num culto em São Paulo, In a service No in São Brasil. Paulo in Brazil, alguém foi criticado someone was criticized porque disse para as pessoas because they said to people que eles deveriam perdoar a Deus. that they should forgive God. Aí alguém perguntou: And será que someone Deus peca? said, does God sin? É óbvio que Deus não Of peca, course he does not. mas muitas But vezes many times nós culpamos a Deus we pelos nossos blame God problemas. for our problems. Quando eu tinha 16 anos, When I was 16, eu achava que eu tinha problema, I thought I had problems. mas quando eu fui naquele primeiro But then when I lugar, went to that first eu place, disse: eu não tenho I said, I problema. have no problems. Quando eu fui no segundo When I went to lugar, the second place, eu disse: eu não tenho I said, I problema. have no problems. Quem tem problemas são eles. The ones who have problems are them. E aí nós fomos na segunda semana, And the second week, e na segunda semana during the second week, morreu uma pessoa a person died daquela minha ala. from the wing that I was As responsible almas não for. estavam aumentando, The souls weren't increasing. elas estavam They diminuindo were na minha ala. decreasing in my wing. E na segunda semana And in the second week, morreu mais um. another one died. E na terceira And then the semana week after that, morreu mais um. another one died. E quando foi na quinta And the semana, fifth week, eu cheguei naquele lugar, I got to that place. eu esperava encontrar 2 I was pessoas. expecting to find 2 people. O Sebastião, Sebastian, o homem convertido, who was converted, e o ímpio, and the heathen, o revoltado com the one who was Deus. revolted with God. E quando eu entrei na sala, And when I went into the room, eu só encontrei um deles. I only found one. Era o revoltado. It was the one who was revolted. E eu perguntei para ele: And I asked him, cadê o Sebastião? where's Sebastian? E ele diz: And he said, Sebastião já foi. Sebastian's gone. Eu perguntei: ele teve alta? I said, was he let out?
Não, And he said, no, ele morreu. he died. Aí eu fiquei triste. And so I was sad by that. Daí ele falou assim, mas não fique And he said, triste, but don't be sad, porque ele foi. because he left. Mas antes dele ir, But before he left, eu disse para ele, I said to him, eu estou vendo você, I see you a sua fé and your faith nesse lugar. in this place. Você está apodrecendo em vida, Your life is rotting, mas de dentro de but você inside of you, exala o perfume de Deus. you exhale the perfume of God. E ele disse, And he said, eu quero servir o Deus que você I want to serve. serve the God that you serve. E eu quero aceitar a Jesus And I want to como accept Salvador. Jesus as my Savior. Eu fiquei impactado com aquela história, And I was impacted by that story. porque eu achei que eu que deveria ter ganhado aquele homem. Because para I thought Jesus. I was the one who was supposed to win that person for Mas foi Jesus. um homem podre, But it was the rotten mas foi man. um homem doente, It was the sick man. mas foi um Mefibosete It was a Mephibosheth da nossa era of our time que o fez se converter. who made him convert. Então eu vim aqui para dizer, So I'm here nessas poucas to tell you palavras, in just these few words que Deus hoje that today está à God procura de Mefibosetes, is looking for people like Mephibosheth, pessoas que estão excluídas, people who are excluded, pessoas que ninguém quer vê-las, people that no one wants to see, mas que Ele quer usar. but God wants to use E them. nós somos os Davis And we are the Davids que vamos descobrir who are going to discover onde estão esses where Mefibosetes. these Mephibosheths are. Eles não estão na África, They're not in Africa. eles não estão na América They're Central, not in Central America. eles não estão na Índia, They're not in India na China. or in China. Talvez eles estejam do nosso lado, Maybe they're right beside us. talvez eles estejam escondidinhos, Maybe they're hidden away, e nós precisamos descobri-los. and we need to discover them. Nós precisamos descobrir eles, We need to discover them porque eles serão because they will be aqueles que vão mudar a nossa the nação. ones who will change our nation. Então eu louvei a Deus So I praised God pela vida do casal de for missionários, this couple of missionaries. porque enquanto existem missionários andando pelo mundo Because todo, there's missionaries walking all over the world. Deus está usando pessoas But God is using people como vocês dois like you two para descobrir os to Mefibosetes da discover nossa the era. Mephibosheths of our time, Do nosso lado, the ones who are right beside existem us. pessoas que estão indo para o There inferno, are people who are going to hell. nos nossos vizinhos, Our neighbors, os nossos amigos, our friends, a pessoa que para de carro do nosso lado. the people who park their car right Eles next to us, precisam de Jesus. and they need Jesus. Eu conheço uma história I know a story no Brasil in Brazil. que uma senhora There's a woman estava na parada de ônibus. who was waiting at the bus stop. Ela não tinha carro, She didn't have a car. ela só tinha o dinheiro da passagem de ida All she had was enough money to go para o culto. to the service. Ela tinha muito, ela era uma velhinha já. She was an old woman already. E lá no Brasil tem muito assalto. And in Brazil, there's a lot of assaults. De repente, um rapaz All of a sudden, a boy para aquela senhora, stops that woman. tira a arma, He takes out his gun, aponta para ela points it at her, e diz para ela: and says to her, é um assalto, "It's an assault. me passa a sua bolsa. Give me your bag." E ela começa a tremer, And she starts to tremble, ela começa a sentir medo, and she was afraid. mas de repente But suddenly, ela se enche de fé, she was filled with faith. ela se enche de razão She was filled with rationale. e ela pega o dedo, And she took her finger, aponta para ele pointed it at him, e diz para ele: and said to him, Jesus te ama. "Jesus loves you." Ele é impactado com aquilo, And he was impacted by that. mas ele pega a bolsa dela, But he took her bag ele sai correndo, and ran off. ele sobe um morro, He um went monte, up to the hill e ele entra no meio da mata. and goes into the woods Ele senta numa pedra and sits down on a rock, e ele abre a bolsa opens dela up the bag, e começa a tirar as and starts to coisas. take everything out. Eu não sei aqui, I don't know about here, mas no Brasil, but in Brazil, bolsa de mulher, a woman's bag, você encontra de tudo. you can find everything inside of it, Sim? right? E ele foi abrindo aquela So he bolsa opened up her bag, e foi caindo muita coisa and a lot of dentro things daquela started bolsa. falling out. As mulheres geralmente perdem celular dentro da bolsa. Usually women put their cell phone in their bag. Mulher carrega de tudo dentro They da carry bolsa. everything in their bag. E ele foi tirando aquelas So he coisas. started taking it all out. E por último, And last but not least, caiu a carteira dela. her wallet came out. E dentro da carteira dela And inside her wallet tinha um dinheiro was some money. para uma passagem de It was ônibus. just enough for one ride on the bus, Como se fosse $1 as daqui. if it were $1. E ele pegou aquele $1 So he took the dollar e ele ficou xingando, and he started cursing praguejando. and saying nasty things. E ele disse: And he eu said, fiz tudo isso I did all of this por $1. for $1. Como é que eu vou fazer So agora? now what? Eu devia ter matado I should ela. have killed her.
E ela ficou falando aquelas coisas para mim. And she said all those things to me. Ela foi prepotente She comigo. was arrogant with me. Ela apontou o dedo para She mim. pointed her finger at Tudo me. isso ele dizia sozinho. And he was saying this to himself. E ainda me disse: And said to me, Jesus te ama. Jesus loves you. Que Jesus te ama o quê? What do you mean Jesus loves you? Se Jesus me If amasse, Jesus loved me, eu não precisava roubar. I wouldn't need to steal. Se Jesus me If amasse, Jesus loved me, eu não era pobre. I wouldn't be poor. Se Jesus me If amasse, Jesus loved me, eu não viveria essa vida. I wouldn't live this life. Que Jesus me ama o quê? What do you mean Jesus loves me? Jesus me ama. Jesus loves me. Jesus me Jesus ama. loves me. Jesus Jesus me ama. loves me. Oh. E ele começou a chorar. And he started crying. E ele olhou para o céu And he looked up to e heaven disse: Deus, and said, God, se Jesus me ama if mesmo, Jesus really does love me, eu quero mudar de vida. I want to change my life. Eu vou descer. I'm going to go down. Vou entrar na primeira igreja. I'm going to go to the first church Eu vou I find. aceitar Jesus And I'm como going to accept Salvador. Jesus as my Savior. E ele desce. So he went down. Entra na primeira He igreja. found the first church. Para o culto. He stopped the service, Vai para frente. went up to the front, Se ajoelha. knelt down, E diz: eu quero and aceitar said, Jesus I want to accept como Jesus Salvador as the Savior e Senhor. and Lord. E de repente, And suddenly, uma senhora no fundo da an old igreja woman at the back of the church levanta a mão lifts up her hand e pergunta: cadê and minha says, bolsa? Where's my bag? Cadê minha bolsa? Where's my bag? Uma palavra, One word, uma frase, one phrase, carregada de unção, carried by a Ca- saint, carregada do poder de Deus, carried by the power of God with pode anointing, mudar a vida can change your dos life, can Mefibosetes, change the life of any dos Mephibosheth, excluídos of the excluded da nossa of sociedade. our society. Então, apenas uma So palavra just one word, cheia de Deus full of God, pode mudar a história de alguém. can change the history of a person. Então, eu vim aqui nesta I'm manhã here this morning para desafiar to você challenge you a ter o coração de Davi, to have the heart of David, a lembrar da aliança que to você remember the fez covenant that you made, e procurar alguém, and look for someone, mesmo que seja um excluído, even if it's an excluded e person, trazê-lo para o and reino bring them to the kingdom, e fazê-lo sentar and make them sit down, e trazer a ele and bring o him cumprimento desta palavra. to the fulfillment of this word. Mefibosete, Mephibosheth, no lugar da sua vergonha, in place of his shame, Deus vai te dar dupla God will honra. give you double honor. Você vai ter alegria You'll have joy, e vai possuir o dobro and you're going to possess na double terra que Deus te in the plantou. land that God has planted you in. Nós precisamos ser usados por Deus. We need to be used by God. Então, quando eu saí daquele hospital, So when I left that hospital, eu saí decidido. I left with the Eu decision preciso ganhar muitas that almas I have to win many souls para Jesus. for Jesus. Eu vou fazer 69 anos. I'll be 69 years old. Parece? Do I look like it? É porque vai demorar It's going to bastante. take a little while still. É só para impactar vocês. It was just to impact you. Mas eu quero dizer para vocês But I want to tell you, que seja a nossa idade que for, but whatever our age is, Deus vai nos usar. God will use us. Deus usou aquela velhinha no ponto de God ônibus. used that old woman at the bus stop. Ela só disse: All she said Jesus te ama. was, Jesus loves you. Eu costumo dizer para os meus alunos do seminário: I tend to tell my students in the seminary, o seminário ajuda, seminary helps, mas o que resolve mesmo but what really solves the problem é a unção de Deus sobre a tua is vida. God's anointing over your life. E eu digo para eles: And I tell them, se você souber dizer if you know how to say que Deus é bom that God is good e o diabo não presta, and the devil's not worth anything, você já é um pregador da then palavra you're de already a Deus. preacher of the word of God. Amém? Amen? Quando eu entrei aqui de novo When I came here again, e eu vi aquele mapa I saw the map e eu vi essas frases, and I saw these phrases. eu vi essa uma igreja missionária. And I know that this is a missionary church. E uma igreja missionária, And a missionary church ela não depende do tamanho do seu templo, doesn't depend on the size of its mas ela temple, depende do tamanho do seu desafio. but it depends on the size of its E challenge. eu quero agradecer a Deus And I want to thank God pela visão dessa for the igreja, vision of this church, que é uma visão de portas which is a abertas. vision of open doors, É uma visão que vê além a vision that sees das paredes do beyond templo. the walls of the temple.
Nós no Brasil In Brazil, chamamos o templo de igreja, we call the temple the church. mas a palavra de Deus diz But God's word says que igreja não são as quatro the paredes, church is not the four walls, mas igreja é o povo. but the church is the people. Igreja são aqueles que The creem. church are the people who believe. A igreja é viva. The church is living. A igreja se The movimenta. church can move. A igreja tem olhos, The church has eyes ouvido, and ears tem boca, and a mouth tem mãos, and hands tem bolso, and pockets tem bolsa and bags e tem carteira and wallets para investir nas to missões. invest in missions. Então continue investindo, So continue investing porque Deus vai te usar. because God is going to use you. Onde você não puder falar, Where you can't speak, alguém vai falar por someone will você. speak for you. Eu gostaria que você ficasse em pé. I'd like for you to stand up. Nós vamos orar agora. We're going to pray. E nessas poucas palavras, And in these few words, eu quero encorajar você I want to encourage you a ser um descobridor to be a discoverer de Mefibosetes, of Mephibosheths, não em lugares distantes, not in distant places, mas ao seu redor. but right around you. Eu gostaria de encorajar você, I'd like to encourage you, dizendo para você telling you que se você tem problemas, that if you have problems, talvez alguém tenha muito mais problemas que maybe você. someone has many more problems than E o you, principal problema deles and their main problem é que eles não têm o que você tem. is that they don't have what you have, Jesus Cristo no seu Jesus coração. Christ in your heart. Então eu quero que você se lembre agora, I want you to remember right now, que você busque na sua memória look into your memory, alguém que se encaixe nesse perfil find someone that fits into this de profile, Mefibosete. a Mephibosheth. Talvez ele não tenha defeitos físicos, Maybe they don't have physical defects, mas ele tenha defeitos but they have espirituais. spiritual defects, E ele precise and they need de alguém someone que o busque, to go look for de them. alguém They need que tenha someone misericórdia dele. to have mercy on Porque them, talvez ele esteja excluído, because maybe they're talvez ele excluded, se sinta excluído, maybe they feel excluded, talvez ele tenha vergonha de estar com maybe você. they're ashamed to be with others. Então você vai precisar So you need tirar a vergonha dele to take away their e shame mostrar para ele and show them que com você that with you, ele terá dupla honra, they will have double honor porque você está com Deus. because you are with God. Se você, eu gostaria de desafiar você I'd like to challenge you a lembrar de 3 pessoas to remember 3 people que você possa considerar that you can consider de Mefibosetes a Mephibosheth da nossa era. in our time. Oremos ao Senhor. Let's pray. Senhor nosso Deus, Lord our God, em nome de in Jesus, Jesus' name, nesta manhã, this morning, eu quero colocar diante de Ti I want to place before you todos os excluídos, all of the excluded os ones, esquecidos, the ones who were forgotten, aqueles que ninguém quer, the ones that no one wants, aqueles que são deixados the ones that are left aside, nos asilos, in the asylums, nos manicômios, in the hospitals, nos hospitais de louco, in the mental hospitals, pessoas que ninguém acredita people that nelas. no one believes in. Senhor Deus, em nome de Lord God, Jesus, in Jesus' name, aqueles que estão na sarjeta, those who aqueles que estão nos becos, nas are vielas, in the alleys and in the streets, aqueles que estão nas drogas, the ones who are in drugs, aqueles que estão na the bebida, ones who are in alcohol na or in prostituição, prostitution, aqueles que estão seduzidos pelo dinheiro e the pela ones who are fama. seduced by money and Em fame. nome de In Jesus, Jesus' name, em nome de in Jesus' Jesus, name, nós te pedimos agora we ask you now que o Senhor os busque, that, Lord, you go seek que them o Senhor me ajude and help us a ser esse instrumento, to be an instrument, a ter esse coração nobre, to have this noble heart, assim como Davi teve, just like David did, de procurar Mefibosete to look for the e Mephibosheth trazê-lo para o teu and palácio. bring them to your palace. Em nome de In Jesus, Jesus' name, usa, Senhor, cada use pessoa each person, Lord, que está aqui nesta who is manhã here this morning, como um Davi dos nossos like the dias. David of our times. Continue usando Continue using esta igreja, this church, os pastores, the pastors, os the missionários que missionaries são ligados that are a connected essa igreja, to this church. que eles levantem Let them stand up todos os Mefibosetes and lift up all of the que estão Mephibosheths excluídos that are e excluded mudem suas and histórias, change their stories, escrevendo seus nomes writing their names no livro da in the vida, book of life. em o nome de In Jesus, Jesus' name. em nome de In Jesus' Jesus. name. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. I'd like for you to place your hand on your heart. Talvez você Maybe you se sinta excluído de alguma feel forma. excluded in one way or another. Talvez você Maybe you se sinta esquecido de feel alguma forma. forgotten in one way or another. Talvez você Maybe não se sinta capaz you don't feel capable
Mas nesta manhã, But this morning, o Espírito Santo do Senhor the Holy Spirit of the está Lord lembrando de você remembers you e vai te fazer and is going to make you estar no palácio de Deus. be in the palace of God. Talvez você Maybe tenha alguma enfermidade, you have an illness. talvez você Maybe viva alguma tristeza, you live with sadness alguma angústia or some sort of anguish em seu coração. in your heart. Mas nesta manhã, But this morning, o Senhor está te the chamando Lord is calling you para te curar, to heal you, para te to abençoar, bless you, para liberar and to release sobre você over you a autoridade que authority, você precisa what you need para ganhar almas. to win souls. Senhor Deus, em nome de Lord Jesus, God, in Jesus' eu name, oro por cada pessoa I pray for each person que está aqui nesta who's manhã. here this morning. E eu quero te dizer And I want to tell you que eu creio that I believe no que o Senhor está fazendo agora. that what you're doing right now, O Senhor está visitando you are pessoas visiting people que talvez foram esquecidas that maybe have been forgotten pelos seus filhos, by their children pelos seus amigos. or by their friends. O Senhor está visitando pessoas And you're visiting people que talvez estejam that esquecidas have maybe been forgotten pela prosperidade. by prosperity. Mas nesta manhã, But this morning, o Senhor está lembrando de cada um Lord, you deles, remember each one of them. lembrando de suas orações, You remember their prayers. lembrando dos seus sonhos You remember their e dreams. renovando as suas forças. And you're renewing their strength. E em nome de Jesus, In Jesus' name, toda deformidade all que deformities está sendo curada are agora being healed right now pelo poder da palavra by do the Senhor. power of the word of the Lord. Em nome de Jesus, In Jesus' eu name, declaro cura, I declare eu healing. declaro I libertação, declare deliverance. eu declaro saúde I declare emocional, health, eu emotional declaro health. saúde I espiritual. declare spiritual health. Em nome de In Jesus, Jesus' name, eu repreendo I agora rebuke now toda perturbação noturna, all bothersome nights. pessoas que não conseguem dormir à People who are not noite, able to sleep at night, que dependem de who remédios depend on medicine para viver. to live. Em nome de Jesus, In Jesus' que name, nesta manhã this morning, o Senhor derrame a tua cura, Lord, pour out your a tua healing libertação and your deliverance e a tua paz. and your peace. Em nome do Pai, In the name of the Father, do Filho the Son, e do Espírito and Santo. the de Holy Deus. Spirit of God. Amém. Você Amen. pode aplaudir o Senhor. Can you applaud the Lord? Pastor Chuck, quero agradecer Pastor Chuck, I want to thank you mais uma vez o carinho, once again for the o affection amor. and the love. Eu admiro I admire a sua simplicidade, your simplicity, a sua maneira simples your simple way de adorar o of Senhor. worshiping the Lord. Eu admiro a igreja I admire the church pelo amor que vocês têm for mais the uma love vez. that you have. Deus Once again, abençoe vocês. God bless you. Em nome de Jesus. In Jesus' Amém. name. Obrigado.